Olá, meu nome é Eduardo Mariano da Silva, estou cursando Administração Pública pela Universidade Federal de Ouro Preto, modalidade à distância, Polo Caratinga, Minas Gerais. Estou aqui para apresentar os resultados da pesquisa solicitada pelo professor Wilson José de Araújo, disciplina Estatística Aplicada à Administração. O objetivo da pesquisa foi, através do portal governamental UAB, Universidade Aberta do Brasil, levantar dados comparativos entre duas instituições de ensino superior que aderiram ao programa. A pesquisa foi dividida em 4 partes, sendo que a primeira parte ficaria por conta do levantamento de dados. Essa parte consistiu em preencher uma tabela com os nomes de duas instituições e comparar entre elas número de cursos, tipos de cursos, número de alunos e número de polos. A segunda parte ficou para a apresentação dos dados, através de um histograma de comparação, cálculo de médias e montagem de gráficos comparativos. A terceira parte ficou para a análise de dados. Nessa análise de dados, deveria-se verificar os pontos fortes e os pontos fracos de cada instituição e descrevê-los. E a quarta e última parte ficou para a finalização da pesquisa, o envio de uma parte escrita e a postagem deste vídeo juntamente com a conclusão da pesquisa. A primeira parte, que consistiu em preenchimento da tabela das duas instituições, eu escolhi a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal do Paraná. Na primeira Universidade Federal do Amazonas, hoje conta com 13 cursos, sendo 4 tipos de cursos diferentes. Hoje eles possuem 11 polos e o número de alunos aproximado de 30 mil. Já a Universidade Federal do Paraná, hoje ela conta com 18 cursos, sendo 5 tipos de curso diferentes, número de polos 15 e o número de alunos aproximadamente 38 mil alunos. Bom, a segunda parte já passou para a comparação de dados, sendo através do histograma, o cálculo de médias e através de gráficos comparativos. Com o histograma, podemos calcular as médias, já que na primeira instituição, Universidade Federal de Amazonas, tivemos 13 números de cursos diferentes e na instituição federal do Paraná tivemos 18 números de cursos diferentes, a média ficou em 15,5. Tipos de curso. Na Universidade Federal do Amazonas tivemos 4 e na Universidade Federal do Paraná 5. Então ficamos com a média de 4,5. Número de alunos. Na UFAM tivemos 30 mil alunos e na UFPR 38 mil alunos, uma média de 34 mil alunos. E o número de polos. Enquanto na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, tivemos 11 números de polos e na Universidade Federal do Paraná tivemos 15 números de polos, ficamos então com a média de 13. Com isto, pude fazer a análise de dados e comprovei que em todos os quesitos a Universidade Federal do Paraná ficou em melhor posição que a Universidade Federal do Amazonas. Por exemplo, ao se comparar o número de cursos, a Universidade Federal do Paraná possui 18 cursos, enquanto a Universidade Federal do Amazonas apenas 13. Ou seja, a capacidade de oferta de curso da UFPR é superior em 27,72% em relação ao UFAM. Este foi apenas um dos dados em que o UFPR foi melhor do que o UFAM. Agora, concluindo, em virtude do que foi pesquisado, pode-se dizer que é de grande importância o Programa Federal UAB, Universidade Aberta do Brasil, visto que este leva a uma democratização do ensino superior no país. A pesquisa tratou de uma comparação entre duas universidades, as quais fazem parte do programa. Ficou bem evidenciado que as diferenças entre as instituições
de ensino foram poucas. Trata-se apenas de quantidades de cursos ou de polos. Seja então em qualquer lugar do país, as universidades que aderirem ao programa deverão seguir um padrão estipulado pelo governo federal.